surgiu da necessidade da gente contar um pouco a história do próprio território Calunga. Sentamos com alguns estudantes, trabalhamos na sala de aula, dando, vamos para casa, pesquisem com seus antepassados, com seus avós. Pesquisamos de monografias também de estudantes egressos da LEDOC, da UFG e da UFT, que falam do próprio território mesmo. E aí foram momentos, aí a gente, depois de tudo isso, a gente resolveu sentar e começar a escrever e pensar, como é que a gente vai contar isso? Vai ser uma roda de conversa? Vai ser numa escola? Um dos próprios estudantes falou assim, olha, que tal a gente fazer uma oficina de farinha? Porque nas conversas de farinha, os vizinhos vão chegando, pelo menos nas comunidades são assim, se alguém sabe que um vizinho vai fazer farinha, os outros vão chegando e chega, e ali vai conversando e relembram memórias. Na própria peça tem relatos da própria comunidade, que colhemos na própria comunidade, do que aconteceu quando os fazendeiros tentavam tomar as terras deles. Então, foi esse processo de construção. Foi, minha filha, que nós é um povo resistente, no tempo das fazendas lá, nós tinha fazenda de cana, fazenda de gato, era o trem mais bonito que tinha, minha filha, nada mais, nós fizemos, foi revolta, minha filha, quebrando o pau foi feito, pai, foi tempo sofrido pra nós, a Rosinha nós lembra, porque não pode baixar a cabeça do problema, né, tempinho sofrido. E aí isso se conecta com o que nós estamos construindo dentro das escolas, que é a concepção de educação escolar quilombola. Ainda que tenhamos muita resistência e ainda precisamos avançar muito nesse sentido, a gente tem tentado trazer elementos e a linguagem teatral facilita o nosso trabalho no sentido de resgate da cultura, de discussão, de demarcação de quilombo, titulação de quilombo, organização das comunidades. O objetivo principal, né, dentro da escola é reconstruir a base da identidade do território dessa juventude que a gente tem, né, por meio da educação. E aí, através do teatro, através da peça, a gente tem visto potencial muito grande, né, para recontar a própria história do território, a história do nosso povo, né, da maneira de fato como aconteceu, de como né, de como a comunidade viveu e ainda vive. E aí também, né, pensando dentro do teatro, a partir dessa recontação da história, né, avançar no processo de desconstruir o preconceito, o racismo, né, sobre os povos originários, sobre os quilombolas, né, sobre a identidade do nosso povo. Quando a gente pensou a construção dessa peça, e aí foi um processo bastante coletivo, no sentido de que os estudantes não estavam ali apenas recebendo texto e sendo dito a eles o que precisava ou não fazer dentro da peça, mas o texto foi produzido coletivamente e a ideia da Casa de Farinha se conecta intimamente com a realidade da comunidade. Na frente da nossa escola, nós temos lá uma oficina de produção de farinha e foi de onde surgiu a inspiração. Falou, peraí, a gente está vendo praticamente todos os dias, seu Domingos, com a família e outras pessoas mais, fazendo farinha lá na Casa de Farinha. A gente falou, então por que não a nossa peça não pode trazer esse elemento e a partir daí a gente discute os temas que a gente considera fundamental para a educação escolar quilombola. E o Adão, todo ano, ele leva uma turma para a cidade de Goiás. Todo ano ele leva e viemos sempre só apresentando a Sussa, só a Sussa, e esse ano resolveu fazer algo diferente. Tiveram a sugestão do teatro, ou uma música, e a Sussa. Aí a gente pensou, por que não incrementar esses três juntos? Incrementamos os três juntos e pediram a ajuda de algumas alunas. Teve a minha ajuda também para poder fazer. Escolhemos o cenário da preparação da farinha a partir da mandioca, porque é uma cultura que está presente a todo momento na nossa comunidade, né? E foi essa a melhor forma de mostrar um pouco dela para outras pessoas que não conhecem, o preparo, a alegria que é, as confusões que tem lá na comunidade quando vai ter o preparo da farinha, e resolvemos mostrar um pouco. E aí a ideia é fazer esses ensaios na própria escola, apresentar, né, como é que a peça foi construída e como é que ela está posicionada hoje, né, para o próprio coletivo da escola, e a partir disso a gente conseguir apresentar em outros espaços, né, levar para o momento do Festival Internacional de Cinemas Ambientais, que é o FICA, que a gente já apresentou a Sussa. Mas dessa vez a gente quer apresentar outros elementos, né, inclusive da própria história da comunidade a partir da peça, né, e fortalecer o espaço do FICA como, né, um espaço de luta, de resistência e de marcação também, né, de identidade dos povos originários ali. A ideia dos cartazes é para apresentar informações
relevantes relacionados à luta das comunidades quilombolas, pela demarcação e titulação dos territórios, pela organização coletiva. E aí nós buscamos dados em fontes oficiais para dizer, por exemplo, quantas comunidades quilombolas são reconhecidas no Brasil, quantas comunidades quilombolas são demarcadas, quantas comunidades quilombolas são tituladas, para apresentar esses dados de forma geral para o público. E aí a gente faz isso também apresentando fala em coro na peça, que é puxada a partir de levantarmos o cartaz, que aí quem está encenando pode ter contato com o texto, mas também o público participante vê o dado explícito em um cartaz. A gente está aqui, né, com um grupo, com um coletivo que representa um território, que representa um povo, né, e esse coletivo é representado pelo teatro, trazendo aí a memória, a história, né, a identidade desse quilombo para esse lugar do FICA, né, para construir as novas narrativas de perspectiva de política pública, para a educação, né, mas também para outros campos da política social. Assim, eu acho que essa importância, como eu já falei, de manter a nossa tradição viva, não deixar morrer, que não é só porque os nossos antepassados sofreram que vamos esquecer dos sofrimentos deles, não, tem que fortalecer junto com eles, curar as feridas e seguir em frente para mais recursos, não só para a nossa comunidade, mas para todas as outras e ter igualdade para todos. No tempo da escravidão, nossos antepassados foi trazido para cá. Nós era lá das árvores, tinha rei, rainha, era um povo bonito e organizado. Quando trouxeram nossos antepassados para cá, foi para trabalhar na mar. Mas nós não aceitamos não. Nós tínhamos a vida de nós lá e nós ia viver ela. O trabalho teatral no território quilombola Calunga, ele está muito relacionado ao curso de licenciatura em Educação do Campo da UNB. Mais especificamente, a partir de um projeto desse curso, que é o Terra em Cena, que contribui há mais de 10 anos com a formação de grupos de teatro e audiovisual no entorno de Brasília, dentro de Brasília, nas periferias, nos assentamentos da reforma agrária e dentro das comunidades quilombolas do Quilombo Calunga. Estando na cidade para estudar, eu me lembro que um dia eu estava jogando futebol e aí passa uma caminhonete escrito NB FUP, né? E aí lá foi quando eu tive a oportunidade de ir na comunidade Engenho 2 pela primeira vez, na qual estava tendo uma oficina lá do Terra em Cena, né? Com o Arte Calunga Matec. Aí dali eu peguei algumas oficinas daquela. Acredito eu, pelo menos eu praticava dizendo que tinha aprendido alguns jogos teatrais. E aí eu trouxe para um grupo que a gente tinha, que na época era um grupo mais de mística, que a gente nunca tinha visto teatro e tudo, mas a gente já tratava como fosse teatro, mas era mística. E que daí se deu origem a um coletivo Voz do Sertão Dando Transformação. E desde ali então eu já iniciava esse trabalho de apresentar mística na escola com os jovens, né, que a gente fazia um curso de agroecologia e formação cidadã. E então, após a oficina, a gente abraçou que seria então um coletivo de teatro. A construção do próprio coletivo Jiquitaia se conecta umbilicalmente com essa história do Terra em Cena e a licenciatura em Educação do Campo da Universidade de Brasília como território quilombola Calunga, porque a partir do momento que nós temos estudantes da educação do campo oriundos do território quilombola Calunga, a gente começa a se formar lá nas áreas de matemática, ciências da natureza e linguagens, que é onde a gente trabalha com mais força a linguagem teatral. E aí, por exemplo, nós construímos então a partir daí pelo menos 3 grupos que existem hoje dentro do território quilombola Calunga, que é o Arte Calunga Matec, com mais de 10 anos de existência, está lá na comunidade Engenho 2, no município de Cavalcante. Nós temos o VSLT também, com 10 anos de existência e que também vem trabalhando um conjunto de peças que faz discussão sobre as pautas da luta quilombola. E agora, com 1 ano de existência, nós temos o coletivo Jiquitaias, que é esse que se apresenta aqui hoje no FICA de 2024. Eu tive acesso ao Terra em Cena, que é um programa de extensão, e eu não sabia que tinha, e eu fiquei encantada. Eu falei, cara, que legal, que bacana, quem sabe eu possa levar isso para minha comunidade. Porque a gente tem Cavalcante, mas eu não, são outros municípios e são totalmente distantes uns do outro. A gente não tem na nossa comunidade. E aí a minha concepção, o que é teatro, o que é encenação, era totalmente outra. Era aquela americanizada que a gente vê em filmes e tudo mais. Tudo isso é teatro também. A Sussa que a gente tem na nossa comunidade, o cortejo de rezas, o cortejo de folias. Tudo isso a gente tinha, mas eu ficava assim, para mim eu falava assim, cara, será? E quando eu fui conhecendo e
para mim foi muito importante. Surgiu essa necessidade, poxa, por que eu não vou preservar isso na minha comunidade? Levamos 2 pessoas do Terra em Cena para ir dar oficina nas comunidades com a gente. Conseguimos formar os Jiquitaias, coletivo Jiquitaias de teatro, as Formiga Brava. E aí a gente conseguiu montar a nossa peça Povo que Luta, que já conta um pouco da história do território, do processo de educação no território, o que vem acontecendo atualmente em muitas escolas, principalmente na comunidade. Nós temos um conjunto de desafios para implementar dentro das escolas do território aquilo que nós entendemos que é fundamental, né? Que é, de fato, trazer os elementos da realidade das comunidades para dentro da escola, valorizar a cultura, valorizar a história, fortalecer a identidade, valorizar a memória dessas comunidades e os saberes que a gente tem chamado de educação quilombola. E aí a gente estabelece essa diferença, né? Educação quilombola é durante os festejos que a gente aprende, é durante as farinhadas, nas oficinas de farinha que a gente aprende com os mais velhos, mas a gente tem agora a educação escolar dentro do território, que é uma história bastante recente. E aí a gente consegue fazer a partir do teatro esse diálogo. Então existe, por conta da matriz curricular, da imposição de uma educação capitalista para o conjunto do país, uma barreira para que a gente consiga trabalhar elementos da própria cultura dentro das escolas quilombolas. E o teatro é um caminho possível que a gente consegue dialogar e fazer essa discussão dentro da escola. Quando a gente faz uma peça que era tipo a tratativa da comercialização dos escravizados, porque a gente começou também a entender por que nós era tratado dessa forma. Depois, a que mais repercutiu, digamos assim, que eu acho que foi uma que gerou mais aprendizado e efeito prático na nossa militância, foi a Se Há Tanta Riqueza Porque Somos Pobres, que foi quando estava no boom da explosão da mineração em Cavalcante e a gente trazia essa cena que discutia esse diálogo em comunidades, né? Políticos, professores e todo mundo. E esse cenário a gente chegou a apresentar ele com 28 atores, né, em cena. Em média, de uns 30 deles estão na universidade, que são fruto desse movimento e que outros movimentos nasceram, não como grupo de teatro, mas movimento da juventude, movimento de outras atividades que nos convidaram, inclusive, para fazer parte das primeiras reuniões deles. Mas que hoje você tem uma participação muito grande da juventude na liderança do território. Eu, como um jovem, estou hoje representando o maior território quilombola, né? E tudo isso tem a ver da luta desse movimento do teatro, que eu passo a circular as comunidades que eu não conhecia, eu passo a conhecer pessoas nesses territórios. É lógico, né? Uma peça nova dentro de um grupo também criado recentemente, né? Tem um ano, basicamente, o Jiquitaia. E aí a perspectiva é de ganhar novos palcos, né? Novos olhares, empoderar essas crianças, empoderar essa juventude, né? Empoderar a escola, para que a partir do teatro eles possam construir aí, de fato, uma sociedade mais igual, né? Um país mais justo, onde eles possam, né, a partir do que sonham, né, vislumbrar outros campos, né, outras possibilidades de vivência, de vida. O que eu imagino para o grupo é só crescer e ficar mais famoso, que isso chegue em mãos de pessoas importantes, que nos ajude a obter os nossos objetivos, né? Que os nossos objetivos, a partir de hoje, no amanhã, possa ser concluído, digamos assim. Lá vem a chuvazinha, lá vem a chuvazinha, não deixa eu molhar, não deixa eu molhar, meu corpo está gelado, eu quero me esquentar, com você ao meu lado. Chuva choveu, goteira pingou, pergunta pra puta se o papo molhou muito bem, molhou com o meu, não foi de ninguém.
já cresceu, amarelo, viado, comeu, capim da lagoa, já cresceu. Amarelo, viado, comeu, capim da lagoa, já cresceu. Hoje pra meu boi beber, pra nascer capim, morena, pra meu boi comer. Chuva hoje pra meu boi beber, pra nascer capim, morena, pra meu boi comer. Boi, boi, cozinhar, boi, boi, cozinhar. Chuva hoje pra meu boi beber, chuva hoje pra meu boi beber, pra nascer capim, morena, pra meu boi comer. Boi, boi.